Líderes mundiais debatem manutenção de paz e conflitos globais na 79ª Assembleia da Organização das Nações Unidas. Reforma urgente no Conselho de Segurança da ONU tem sido apelado. Joe Biden concorda e diz que é preciso seguir em frente. O Presidente da República vai discursar nos próximos minutos. 5 funcionários da empresa de limpeza de Luanda desviaram mais de 16 mil litros de combustível. SIC diz que líquido era comercializado a 150 kwanzas o litro no mercado informal. Vai acompanhar as notícias agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. Os líderes mundiais estão reunidos na 79ª Cimeira da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O conflito em Israel gera alguma tensão entre o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que têm posições dissonantes. No entanto, um e outro concordam na urgente reconfiguração do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que devem ser alargado de forma a refletir a nova ordem global, com a África, que representa 28% dos Estados-membros, a pedir uma representação permanente. No discurso de abertura da 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas fez uma incursão aos cenários político, econômico, social e geopolítico globais. Na sua intervenção, António Guterres criticou a impunidade praticada por vários governos de diferentes partes do mundo, do Médio Oriente, passando pelo coração da Europa ao Corno de África. Em relação aos conflitos armados no mundo, Guterres disse: eles podem atropelar o direito internacional, podem violar a Carta das Nações Unidas, podem fechar os olhos às convenções internacionais de direitos humanos ou decisões de tribunais internacionais, podem fazer pouco caso do direito internacional humanitário, podem invadir outro país, devastar cidades inteiras ou desconsiderar completamente o bem-estar do seu próprio povo. E nada vai acontecer. Ainda a olhar para o Médio Oriente, o líder da ONU alertou para a necessidade de não se permitir que o Líbano se transforme numa outra Gaza. Guterres também olhou para a situação no Sudão, onde uma catástrofe humanitária está a desenrolar-se à medida que a fome se espalha e com potências externas a interferirem sem se preocuparem com o fim do conflito. Já sobre o conflito na Ucrânia, o líder da ONU repetiu que é hora de uma paz justa, baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas. Outro dos líderes em destaque neste dia foi o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que é inadmissível que países africanos e latino-americanos continuem sem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Lula, que criticou o uso da força por vários países, fazendo alusão aos conflitos no mundo, destacou também a desigualdade no acesso aos recursos financeiros entre os países, provocada também pelas altas taxas de juros, tendo dito que os mais pobres financiam os mais ricos. Já Joe Biden, ao falar pela última vez na tribuna da ONU como presidente dos Estados Unidos, focou os vários conflitos que se vivem no mundo atual. Olhando para o Médio Oriente, o líder americano falou da necessidade de se encontrar a solução de 2 estados, um israelita e outro palestiniano. Biden também se referiu ao Sudão para assegurar que a diplomacia norte-americana tem trabalhado no sentido de colocar fim ao conflito no país, que dura 17 meses. Quanto à guerra no continente europeu, Biden defendeu o contínuo apoio à Ucrânia e disse que Vladimir Putin perdeu, pois até aqui não conseguiu controlar a Ucrânia, nem desestabilizar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que está mais forte agora, com a adesão da Finlândia e da Suécia. E daqui a pouco o Presidente da República deve discursar na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós vamos passar este discurso em direto e também vamos ter aqui análise a este discurso e também a esta cimeira que está a acontecer em Nova Iorque. Vamos continuar com outras matérias. 5 funcionários da empresa de limpeza de Luanda e Lissau desviaram mais de 16 mil litros de combustível para comercializar no mercado informal, a 150 mil kwanzas o litro. Os 5 indivíduos foram detidos pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal e estão acusados de associação criminosa. As investigações começaram no dia 12 de setembro de 2024, com uma denúncia feita pela direção da Elisau, a direção do SIC Luanda, que reportava fortes suspeitas de contrabando de combustível na referida empresa pública. O Presidente da República vai falar neste momento. Vamos ouvir o seu discurso.
Sua Excelência Philemon Yang, Presidente da 79ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, distintos chefes de Estado e de Governo, chefes de delegação, minhas senhoras, meus senhores. É com um sentimento de honra muito particular que me dirijo a Vossas Excelências e a todos os participantes nesta 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que se realiza dentro de um contexto internacional bastante preocupante, onde sobressai o agravamento das tensões nas relações internacionais pela multiplicidade de conflitos de natureza e intensidades distintas em vários pontos do nosso planeta. Afigura-se naturalmente compreensível que, em presença de um ambiente de instabilidade e insegurança tão elevadas, seja muito mais difícil realizar os grandes objetivos de desenvolvimento sustentável e outros traçados por esta organização para que consigamos alcançar todas as metas a que nos propusemos. Permitam-me que dirija uma saudação especial à Sua Excelência Philemon Yang pela sua eleição ao cargo de Presidente da 79ª Sessão da Assembleia Geral, o que assume um significado especial para todo o continente africano e para o país de Vossa Excelência, a República dos Camarões, onde as funções que aí desempenhou, com dedicação e eficácia comprovadas, o colocam em posição capaz de orientar com êxito os trabalhos desta sessão. Permita-me apresentar-lhes meus sinceros votos de sucessos nestas funções, convicto de que o empenho constituirá um importante contributo para o reforço do papel da nossa organização como ator decisivo e insubstituível da governação global. Felicito igualmente o Presidente cessante, Sua Excelência Denis Francis, ao qual dirijo uma palavra de grande apreço pela forma como desempenhou as suas funções e pelos resultados que alcançou durante o cumprimento do seu mandato. Gostaria também de enaltecer e louvar a grande dedicação do Sr. António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, à nossa causa comum de edificar um mundo de paz, segurança, de harmonia e concórdia, de desenvolvimento e oportunidades iguais para todos. Valorizamos ainda mais o seu trabalho por estar a ser realizado numa conjuntura mundial complexa, carregada de desafios e ameaças com as quais tem sabido lidar com pragmatismo, responsabilidade e muita sensatez e coragem. Excelências, desde a criação das Nações Unidas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, que os povos do nosso planeta almejavam uma convivência pacífica a nível global, acreditando que os episódios que pudessem pôr em risco a harmonia, a paz e a segurança universal seriam objeto de uma cuidadosa atenção e tomada de medidas preventivas no âmbito da nossa organização, para que não se degenerassem em conflitos e guerras que fizessem reviver os momentos angustiantes vividos durante o período de 1939 a 1945. Passadas quase 8 décadas, a constatação objetiva que podemos fazer na atualidade é a de que essa perspectiva não só não foi concretizada, como parece estarmos a nos distanciar dos propósitos fundacionais das Nações Unidas. Perante esta realidade, precisamos de analisar aonde falhamos e que medidas coletivas devemos tomar para tornar mais atuante e ativa a intervenção das Nações Unidas na busca de soluções que concorram para a prevenção dos conflitos, o reforço da paz e da segurança mundial, o reforço do comércio e da cooperação internacional, para garantir a prosperidade das nações e o bem-estar dos povos do nosso planeta.
Assistimos hoje a uma tentativa de se esvaziar, ignorar ou mesmo substituir o papel e a importância das Nações Unidas na resolução das grandes questões que afligem a humanidade, nomeadamente aquelas que têm a ver com a paz e segurança universais. Neste contexto, não existe palco mais adequado do que esta magna Assembleia para inverter esta realidade e assumirmos a urgente necessidade da reforma desta instituição, colocando especial ênfase na adequação do Conselho de Segurança às realidades do mundo contemporâneo. O seu atual formato e composição ainda refletem a realidade do pós-guerra, em muito ultrapassada pelo tempo e desenvolvimento de outras regiões do planeta, muitas delas de países então colonizados, que hoje são países independentes, membros das Nações Unidas. A reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e das instituições financeiras internacionais, saídas de Bretton Woods, a figura surgente e premente para dar voz aos países do Sul global, nomeadamente à África, à América Latina, ao Médio Oriente e ao subcontinente indiano. O imperativo do multilateralismo deve prevalecer como o único quadro verdadeiramente capaz de salvaguardar os interesses comuns a toda a humanidade, em cujo âmbito devemos reafirmar o nosso resoluto compromisso com a diplomacia, o diálogo inclusivo e o recurso a meios pacíficos para a resolução de conflitos. É dentro deste espírito que a República de Angola está profundamente empenhada no processo de busca de soluções para conflitos em África, dando aqui nota de que o esforço maior neste momento centra-se no conflito que se desenvolve no leste da República Democrática do Congo, sem descurarmos os que ocorrem no Sudão e na região do Sahel. No quadro do processo de Luanda, foi alcançado um cessar-fogo no leste da RDC, que entrou em vigor no passado dia 4 de agosto do corrente ano. Para que se consolidem os ganhos obtidos, foi colocada sobre a mesa uma proposta de um acordo de paz formulada pela República de Angola, envolvendo a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, cujos termos vêm sendo discutidos pelas partes a nível ministerial, com a perspectiva de que venham a alcançar entre si um entendimento que justifique a realização de uma reunião cimeira para selar a assinatura do acordo de paz definitivo e o restabelecimento das relações entre a RDC e o Ruanda. Preocupa-nos muito seriamente a situação que prevalece no Sudão, onde se desenrola uma guerra violenta com consequências humanitárias de proporções dramáticas perante uma certa apatia da comunidade internacional, que deve procurar convergir os seus esforços e agir em coordenação com a União Africana no sentido de se promover e se alcançar a paz duradoura. Estamos a colocar em benefício da paz em África a experiência adquirida por Angola com a resolução do seu conflito interno, que após várias décadas ficou resolvido de forma definitiva por via de um diálogo inclusivo entre as partes beligerantes. Aprendemos com o nosso próprio conflito que não há paz sem diálogo e não há paz sem concessões de parte a parte. Este é um caminho que não pode ser negligenciado no contexto de todos os esforços a desenvolver para se resolverem as graves crises de segurança que o mundo enfrenta atualmente. A guerra da Rússia contra a Ucrânia tem abalado de forma séria e profunda a estabilidade e a segurança na Europa, com fortes reflexos no resto do mundo
no que se refere à estabilidade econômica e à segurança alimentar e energética. Temos assistido a um contínuo recrudescimento desse conflito, que vem escalando de forma inquietante, com efeitos devastadores sobre a situação interna dos países contendores, pela utilização de armamento cada vez mais letal, sem que isto prenuncie uma perspectiva de solução para este intrincado problema. Apesar de estarem a ser empregues meios militares e outros cada vez mais sofisticados no teatro de operações, não se vislumbra nenhuma vitória militar nesta guerra, com tendência de se alastrar para o resto da Europa, se não se encontrar uma solução negociada, assente na observância dos princípios das Nações Unidas, que salvaguardem a soberania dos Estados, a indivisibilidade e a integridade territorial dos países. A inobservância dos princípios da Carta das Nações Unidas está na base de grande parte dos problemas e tensões que proliferam um pouco por toda a parte do nosso planeta, onde os interesses e ambições geopolíticas particulares, contrários aos valores defendidos pela comunidade internacional, afetam muitas vezes a segurança e a estabilidade de regiões inteiras do nosso planeta. No Médio Oriente, assistimos e condenamos a morte e rapto de indefesos civis israelitas a 7 de outubro do ano passado. Na sequência disso, embora Israel tenha o direito de proteger seu território, de garantir a segurança de seus cidadãos e de procurar resgatar os reféns ainda em paradeiro incerto, mas por ter responsabilidades de um Estado, tudo deveria fazer para evitar o genocídio a que o mundo assiste em direto na faixa de Gaza e os ataques dos colonos e expansão dos colonatos na Cisjordânia. Neste conflito, as principais vítimas são seres humanos indefesos e vulneráveis, nomeadamente crianças, mulheres, velhos e doentes, mortos indiscriminadamente não só pelas bombas da aviação e artilharia, mas também por estarem impedidos pela força das armas de aceder e usufruir dos mais elementares direitos, de acesso aos alimentos, à água potável, aos medicamentos, à habitação e assistência médica e medicamentosa, pela destruição das principais infraestruturas escolares, hospitalares, habitacionais, energéticas e outras. Assistimos à morte em números alarmantes de jornalistas de cadeias internacionais, de funcionários das Nações Unidas e de trabalhadores de organizações humanitárias internacionais, o que é inaceitável e condenável. Não se pode continuar a permitir que em apenas 11 meses, num pequeno território sem escapatória, sejam mortas perto de 43 mil pessoas e que seus autores não sejam responsabilizados pela comunidade internacional. A comunidade internacional não pode ficar indiferente a esta situação que ameaça a existência do povo palestino, que tem o mesmo direito a viver em paz e segurança no território dos seus ancestrais, tanto como o povo judeu também tem. Preocupa-nos a escalada deste conflito para outros países, porque ameaça a paz e segurança em todo o Médio Oriente e abre a perigosa possibilidade do envolvimento direto das grandes potências mundiais e, com isso, a internacionalização do conflito, com todas as consequências possíveis à escala global. Estamos perante um facto que, mais uma vez, coloca em destaque o papel das Nações Unidas, as suas decisões e resoluções, que, se forem estrita e rigorosamente observadas, resolvem o impasse à volta da criação do Estado soberano da Palestina, única via capaz de pôr um fim definitivo ao problema
que o Médio Oriente enfrenta há décadas. Aproveito esta ocasião para apelar mais uma vez à necessidade de se pôr fim ao embargo contra Cuba e as sanções contra o Zimbábue. A atual presidente em exercício da nossa Comunidade Econômica Regional, a SADC, por serem injustas e desumanas, por aumentarem o sofrimento de seus povos e entravarem sobremaneira o desenvolvimento econômico e social daqueles países. Excelências, dentro do esforço coletivo empreendido pelas nações do nosso planeta em favor da consolidação da paz, os países africanos têm procurado contribuir de forma cada vez mais efetiva em missões das Nações Unidas destinadas a estabilizar países e regiões em conflito. Muitas vezes, estas operações de paz não se realizam com a frequência e a efetividade que se impõem por limitações financeiras dos países que se dispõem a participar. Felizmente, esta condicionante parece estar finalmente ultrapassada ao nível do Conselho de Segurança, o que representa um passo determinante no reforço da operacionalidade e efetividade das missões de paz e estabilidade lideradas pela União Africana, que dispõe doravante de um mecanismo de financiamento mais adequado às suas operações. Saúdo vivamente estes desenvolvimentos, sobretudo porque a África quer estar cada vez mais presente, não só na abordagem, como também nos processos de decisão e resolução relativos aos grandes temas mundiais. Excelências, pretendemos ser parte da construção de uma nova arquitetura financeira internacional, em cujo âmbito se impõe uma colaboração mais estreita entre os Estados, com vista a um combate efetivo ao fluxo ilícito de capitais e à recuperação dos ativos, que é, muitas vezes, incompreensivelmente dificultada pelos países que detêm os fundos sob seu controle. É importante fazer notar que os recursos que advêm da recuperação de ativos têm um efeito direto sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, por conseguinte, sobre a melhoria das condições gerais de vida das populações. Angola tem tido importantes progressos na luta contra a corrupção, com casos concretos de cidadãos julgados e condenados que viram seus bens recuperados a favor do Estado por força das sentenças ditadas em tribunal e confirmadas pelo competente Tribunal de Apelação. No que diz respeito à recuperação de ativos, tivemos 2 casos de sucesso em que contamos com atitude bastante responsável e de respeito à nossa soberania por parte das autoridades do Reino Unido, que devolveram a Angola 2,5 mil milhões de dólares americanos que estavam num banco em Londres, sendo justo reconhecê-lo publicamente a partir desta tribuna mundial. Lamentavelmente, nem todos os países que aceitaram receber esses ativos da corrupção, sem questionar na altura as origens dos mesmos, respeitam hoje as sentenças dos nossos tribunais que são de cumprimento obrigatório. Alguns desses países se arrogam mesmo ao direito de questionar a credibilidade dos nossos tribunais, quase que querendo rever as sentenças emitidas pelos mesmos, como se de órgãos de apelação extraterritoriais se tratassem. Esses ativos são propriedade dos nossos Estados já empobrecidos ao longo do período colonial. Vamos, por isso, continuar a lutar com todas as nossas forças para a recuperação dos ativos desviados do erário público e que muita falta fazem para a construção de infraestruturas escolares, hospitalares, de energia e água, rodoviárias e outras. Excelências, minhas senhoras, meus senhores,
A República de Angola defende a implementação urgente de reformas que conduzam a uma representatividade mais justa dos países africanos no seio das principais instituições financeiras internacionais, para defendermos a tomada de decisões e a elaboração de políticas que impactam no cotidiano das populações dos países-alvo das mesmas. Estamos firmemente empenhados em não deixar ninguém para trás, atuar em conjunto para a promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras. Em torno deste lema, da 79ª sessão, devemos mobilizar esforços, capacidades e todos os recursos ao nosso alcance para promover políticas, medidas e programas que tornem possível a concretização das intenções que o mesmo encerra. Minhas senhoras, excelências, minhas senhoras, meus senhores, a República de Angola realiza um grande esforço para colocar o país na rota do progresso e do desenvolvimento, na base de políticas que estabelecem prioridades contidas no Plano de Desenvolvimento Nacional, que tem como eixos principais a diversificação da economia, a redução da dívida pública, a mobilização de receitas internas, a otimização da despesa pública nas áreas prioritárias da saúde e da educação e da execução de programas específicos de proteção social. As tarefas a que nos propusemos realizar nos domínios que referi são complexas, requerem tempo e recursos humanos suficientemente capacitados para as executar com sucesso, mas não obstante este quadro, estamos a registrar progressos encorajadores cujos benefícios se farão sentir com o decorrer do tempo. Inscrevo no conjunto das iniciativas bem-sucedidas a construção de sistemas de transferência de água para zonas fortemente afetadas pela seca no sul de Angola, onde a pobreza e a miséria estão a abrir caminho a uma perspectiva de prosperidade e uma vida mais digna para as populações que passaram a poder contar com água disponível em quantidade suficiente para transformar zonas áridas em zonas de produção agrícola e de criação de animais, sem os riscos anteriores que punham em causa a própria sobrevivência humana e animal. No âmbito das ações do Governo de Angola, para melhorar o quadro social nacional e criar fatores que potenciem o desenvolvimento da indústria e da agricultura, enveredamos pela via da eletrificação do país em todas as suas latitudes. Fizemos uma aposta na produção de energias limpas, com a construção de grandes barragens hidroelétricas e de parques fotovoltaicos, fazendo com que cerca de 67% da matriz energética do nosso país seja já de fontes limpas e com uma tendência de supressão das centrais térmicas ainda em funcionamento já nos próximos 3 anos. Em termos de produção de energias limpas, para além dos mais de 6.500 megawatts que hoje produzimos, estamos a construir a barragem hidroelétrica de Kakulo Cabaça, que vai produzir mais 2.000 megawatts, e daremos início em breve à construção do maior parque fotovoltaico do país, com um financiamento de 1,5 mil milhões de dólares americanos, financiados pelo Exim Bank americano, para alimentar fora da rede um número considerável de localidades nas províncias da Huila, Cunene, Namibe e Cuando-Cubango. Com estes projetos de produção adicional de energia a decorrerem, nossa maior aposta do momento está voltada para o investimento público ou em parcerias público-privadas de construção de linhas de transportação em alta e média tensão para o leste e sul do país, na perspectiva da interconexão com a rede da SADC, a leste via Zâmbia e a sul via Namíbia.
Dispomos atualmente de uma considerável oferta de produção de energia elétrica que carece de redes de transportação e distribuição para a levarmos aos potenciais beneficiários em todos os pontos do país e também aos países da África Austral que necessitam deste recurso para o seu desenvolvimento. Os investidores interessados têm agora a oportunidade de vender energia elétrica produzida em Angola aos clientes das zonas de exploração mineira da RDC e da Zâmbia, assim como aos países da SADC no geral, com destaque para o maior consumidor industrial e doméstico, que é a África do Sul. Angola desenvolve um conjunto de iniciativas que se enquadram no esforço de assegurar a implementação da Agenda Climática Internacional, dando realce às medidas destinadas à mitigação e adaptação às alterações climáticas, cuidando sempre da exploração responsável dos nossos recursos fósseis, para garantir o desenvolvimento e o bem-estar das nossas populações. Importa realçar o grande investimento público que Angola vem realizando no setor da saúde em todo o país, com a construção a ritmo acelerado de infraestruturas hospitalares dos 3 níveis de atendimento, bem equipadas e com um ambicioso programa de formação e recrutamento de profissionais de saúde para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Minhas senhoras, meus senhores, nos tempos que correm, de entre as grandes prioridades do continente africano, inscreve-se a questão do desenvolvimento assente na promoção e intensificação do comércio, para o que se afigura essencial a construção de infraestruturas que garantam a conectividade entre os países africanos, a mobilidade dos operadores econômicos e favoreçam o livre comércio entre todos no âmbito da Zona de Livre Comércio Continental Africana. Dentro desta perspectiva, a República de Angola estabeleceu parcerias ao nível internacional para garantir a operacionalização do caminho de ferro de Benguela, dos portos mineraleiro e comercial do Lubito, no quadro do grande projeto transnacional de transporte e de logística do corredor do Lubito, que vai assegurar o escoamento mais rápido, mais seguro e a preços mais competitivos dos minérios, produtos agrícolas e industriais produzidos na República da Zâmbia, na República Democrática do Congo e em Angola, através do Oceano Atlântico para o resto do mundo. Este é um projeto catalisador que vai mudar o panorama econômico em Angola e na África Austral, permitindo o surgimento de um conjunto de vários empreendimentos ao longo do mesmo corredor do Lubito, com impacto direto nas economias da sub-região austral de África e de outras do nosso continente. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a República de Angola é um país hospitaleiro, aberto ao mundo e sempre disponível para funcionar como parceiro proativo para ajudar no incremento da cooperação global, em prol do desenvolvimento e da implementação de ações conjuntas e complementares que ajudem a responder aos desafios permanentes do combate ao terrorismo internacional e de outras ameaças à paz, à segurança mundial e ao desenvolvimento sustentável. Com a melhoria do ambiente de negócios nos últimos anos, estamos abertos ao turismo e ao investimento privado direto em praticamente todos os ramos da nossa economia que sejam do interesse dos investidores. Bem-vindos a Angola e muito obrigado pela atenção dispensada. On behalf of the Assembly,
Aqui o discurso do Presidente da República nesta 79ª Cimeira ou Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O Presidente esteve durante alguns minutos a olhar para a situação a nível do mundo, e uma destas situações tem a ver com o Conselho de Segurança da ONU, que para já quase todos os líderes apelam para uma reforma urgente. O Presidente esteve a olhar para os vários setores da vida do país e também a nível internacional. Esteve a falar sobre a questão do caminho de ferro de Benguela, esteve também a olhar para a questão do corredor de Lobito, que cria um impacto na economia regional, esteve a olhar para outros aspectos que têm a ver com o desenvolvimento do país no setor financeiro, com a redução da dívida pública, da otimização das receitas ou das despesas, a diversificação da economia angolana e também do registro e progressos que se registram, apesar de alguns processos não correrem como se perspectivam. E para melhorar o quadro social em Angola, está a eletrificar o país e também está a olhar para as energias limpas, que tem sido também um dos assuntos abordados nesta cimeira, as alterações climáticas, para diversificar a economia e também dinamizar a indústria. Nós vamos mesmo olhar para este discurso do Presidente da República, que está na ONU, que está em Nova Iorque, a discursar, ou discursou há instantes nesta Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Vários líderes já estiveram também a discursar. Professor João Gonçalves, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal, obrigada por cá estar. Vamos analisar o discurso do Presidente, começando por uma questão que tem preocupado outros chefes de Estado, que tem a ver com a segurança, ou a peça dentro do Conselho de Segurança da ONU, que para muitos destes líderes está já desatualizada. Sim, boa noite, caro colega. Está mesmo desatualizada, e o apelo à reforma da ONU só se está a intensificar porque já vem desde a fundação da OUA, que passou para a União Africana. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, em 2005, havia um consenso que a União Africana aprovou, consenso de Eswatini, alguma coisa assim, onde os países africanos, através da União Africana, já exigiam que o Conselho de Segurança deveria ter 2 membros africanos. E também o presidente Gaddafi, em 2009, de uma maneira muito contundente, ele praticamente maltratou o formato da ONU, malbaratou o formato da ONU, desgraçou os membros atuais do Conselho de Segurança da ONU e machucou a Carta da ONU e botou no chão. Foi morto. Tanto mais até quando se pensou em matar o senhor através de uma suposta revolta de Benghazi, nem a China, nem a Rússia vetaram, abstiveram-se. Significa que concordaram com a decisão dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, matar o Gaddafi porque ele maltratou e falou mesmo muito sobre o imobilismo das Nações Unidas. Hoje vem de novo isso à ribalta, mas a representante dos Estados Unidos na ONU, não obstante a vontade manifestada pelo presidente Biden, disse que os Estados Unidos apoiava a entrada no Conselho de Segurança de 2 países, de 2 membros africanos, mas sem direito de voto. Mas essa é que é a questão. A nível do mundo tem-se discutido a questão dos interesses, não é? As grandes potências ou os países que são membros permanentes, que têm direito de veto, são os países que defendem os seus interesses. E aqueles que não têm direito de veto? Isso é uma coisa que parte do princípio que quando os países africanos foram divididos na Conferência de Berlim,
não eram países, eram propriedades das antigas potências coloniais. E a mentalidade que existe hoje, não obstante eles estarem nos acariciar no sentido do pelo, eles ainda pensam que os países africanos não são países. Porque, se nos atermos o que nós temos visto, é que 60% das tropas da ONU vêm da África. Mas, quando já vem na atribuição de benesses, os países, as grandes potências, dizem que a China sempre aprovou, também o presidente Biden diz que também quer, mas o que é que se vê? Eles ainda não pensam no sentido do multilateralismo. Eu fiquei muito atento ao discurso do presidente Biden, não obstante ter falado sobre a Ucrânia. Ele exaltou mais a OTAN. A OTAN não é propriedade da ONU. A OTAN é uma organizaçãozita que pertence aos Estados Unidos e a alguns países. Quando ele diz que a OTAN está mais forte, em vez de dizer que a ONU está mais forte, significa que há uma divisão... É isto que professor, esta é a questão que tem sido levantada. Parece que a ONU não tem qualquer ação sobre todos esses interesses, sobre todos esses conflitos. Há um imobilismo da ONU, mas provocada pelas grandes potências. Você só vê o que Israel está a fazer. É só ver. O Presidente da República esteve em instantes a pedir para... O Presidente da República esteve em instantes no seu discurso a pedir para que se reveja essa questão do conflito no Médio Oriente. O discurso do Presidente João Lourenço foi um discurso que abordou tudo. Dessas situações até a situação de base em Angola. Ele referiu-se a isso. Mas Israel não está ouvindo. Sabe por quê? Por causa do imobilismo. Quer dizer, a ONU não tem autoridade. A ONU não tem autoridade por quê? Porque temos lá umas grandes potências, principalmente os Estados Unidos, que acham que por darem 25% da contribuição financeira da ONU, sabe quanto é que a África dá? 0,01. Mas isso mudaria se a África desse mais? Não mudaria, porque o que está em jogo aqui é o poder. É o poder. E o poder econômico, de facto, o poder econômico é o primeiro poder que influencia. E nós não temos nem poder militar, nem poder econômico, nem outro poder. Pronto. Professor, o Presidente da República também, no seu chefe de Estado, nesse caso, no seu discurso na ONU, esteve a olhar para a questão da RDC, os esforços que Angola tem feito na pacificação destes conflitos no leste da RDC, falou sobre o acordo de paz de cessar-fogo e que é importante o envolvimento também de outras potências para que haja um cessar-fogo definitivo. O Presidente aqui esteve a mandar algum recado a potências envolvidas neste conflito. Há, de facto, essas potências envolvidas? Olha, o esforço que Angola já fez, se as grandes potências envolvidas no conflito da República Democrática do Congo tivessem vontade, o Ruanda já teria desistido. Mas o problema que está aí, há aí uma questão de 2 pesos, 2 medidas. O Ruanda só está renitente porque as grandes potências apoiam o Kigali. Por que apoiam o Kigali? Porque enquanto eles dizem que o Ruanda invadiu o Congo, reconhecem isso, eles estão a criar empresas para tratar os mineiros do Congo no Ruanda, a União Europeia, os próprios Estados Unidos e o próprio Canadá. Quer dizer, o presidente João Lourenço até agora, em termos de mediação, jogou o seu papel a 100%. Mas a paz naquela região, como ele próprio disse, depende mesmo das grandes potências. Nós fizemos o que fizemos, dali para frente ele disse que há um dossiê que está a ser tratado, e eu sei que muito recentemente o ministro das Relações Exteriores esteve no Congo e o presidente João Lourenço falou com o presidente do Ruanda. Mas o problema que está ali é a falta de pressão sobre o Ruanda, porque o Ruanda subestima. É como quem diz na geoestratégia, quando alguém atira uma pedra, seja ele miúdo ou um imberbe qualquer, você tem que olhar muito bem
quem é essa pessoa, por que ele me atirou a pedra. O Ruanda está a ser incitado no sentido de manter-se no leste do Congo. Ainda olhando para os conflitos a nível global, o chefe de Estado esteve aqui a falar sobre uma questão extremamente importante que tem a ver com o pacto que os países assinam. Falou sobre a inobservância dos princípios das cartas ou da Carta da ONU, os interesses geopolíticos que afetam a estabilidade e a segurança de muitas regiões. Sim. Este é, de facto, um dos assuntos que deviam ser aqui muito mais debatidos em função de toda a inobservância, inoperância e também toda a inação da própria ONU. Sim, sim, porque eu vou lhe citar alguns casos. Vê o caso do conflito do Sudão, que o presidente também se referiu. É um conflito que, sinceramente, não se vê nada de grave que faz com que os sudaneses continuam a se matar. Mas os interesses das grandes potências, podes crer que entre os dois rivais que estão a dirigir a guerra civil no Sudão, tem dois apoiantes. Veja, por exemplo, por que se já se decidiu que a Palestina deve ser um país independente, um Estado independente. Por que Israel se mantém aí? Há quem diga que descobriu-se bilhões de toneladas de gás e de petróleo em Gaza. E esse movimento, o Hamas, caiu na cilada de raptar e eles aproveitaram-se disso para destruir. Tanto mais Israel disse que Gaza, para se reconstruir, vai levar mais de 50 anos. Então, veja também o que está acontecendo na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Praticamente não há respeito dos pactos, da Carta da ONU, a intangibilidade das fronteiras, não há respeito pelos países que foram criados com base na sua própria carta. Praticamente hoje não existe. Cada um invade, tira a sua parte e a ONU está ali. Nunca vi a ONU desde que eu sou adulto. Está tão parada, tão imobilizada como agora. Mas a culpa não é do... Vamos bem notar isso. A culpa não é do secretário-geral da ONU. A culpa são das grandes potências, principalmente do Conselho de Segurança da ONU. É este Conselho que hoje em dia está-se a pedir a tal reforma. Professor, muito obrigada pela sua presença e contamos consigo numa próxima oportunidade. Obrigado. E nós vamos fazer uma curta pausa neste jornal. Daqui a pouco voltaremos para outras matérias de atualidade. Até já. Estamos de volta. 5 funcionários da empresa de limpeza de Luanda e Lissal desviaram mais de 16 mil litros de combustível para comercializar no mercado informal a 150 kwanzas o litro. Os 5 indivíduos foram detidos pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal e estão acusados de associação criminosa. As investigações começaram no dia 12 de setembro de 2024, com uma denúncia feita pela direção da Elisau, a direção do SIC Luanda, que reportava fortes suspeitas de contrabando de combustível na referida empresa pública. O chefe do Departamento de Comunicação da Elisau explicou em que momento se aperceberam do furto. Nós, ao longo do tempo, vínhamos dando conta de algum desfalque relativamente à entrada e à saída de combustível. Quem lidava do tratamento das bombas são mesmo nossos trabalhadores, não é? Os trabalhadores afetos à área que tratavam combustíveis, a entrada e a saída do combustível, com 2 carregamentos. Então achamos por bem despoltar essa denúncia e acionar as autoridades policiais para nos ajudarem a descobrir onde é que esse combustível tem estado a parar. Um dos acusados, que supostamente autorizava a saída do combustível da base central, afirma que é inocente. Verdadeiras pessoas que têm feito isso na nossa empresa estão aqui conosco, os verdadeiros gatunos que deviam estar na cadeia conosco estão aqui, os tais diretores. Eu estou recente lá, não sei, eu não tinha muito a dizer. Quem fez isso aqui, é tudo ele, o senhor Venâncio. Até na cadeia ele pedia-me que o problema dele que não era eu, era o meu diretor de engenharia e máquina, Dom Domingo, porque ele, quando foi à empresa, recebeu orientações que é para combater os roubos de motor, de não sei o que. Eu disse, olha, eu estou aqui na empresa há 20 anos, mas nunca tive
Eu não certifico ninguém ter levado o motor com caixa a um caminhão. Eu me sinto arrependido e me sinto inocenteado por estar aqui nessa altura. O combustível roubado era levado até o bairro dos Molenvos, no intuito de ser vendido no aterro sanitário. Este combustível, aqui, aliás, vocês podem ver pelo local, era desviado da sede da própria Elisal e o destino seria o aterro sanitário dos Molenvos. Foi ali trafegado cerca de 17.600 litros de combustível do tipo gasóleo. Aqui, o produto era vendido por 1.000 litros, o valor de 150.000 kwanzas. Os detidos foram presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantia, que determinou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Dizer que quem for condenado por contrabando de produtos petrolíferos, nomeadamente gasolina, gasóleo, petróleo iluminante, a nova lei de combate ao contrabando de produtos petrolíferos agravou a pena de 3 para 12 anos de prisão. E no bairro Alto Esperança, no município de Lobito, falta água potável, eletricidade e escolas. Falta ainda infraestruturas sociais. Os municípios clamam por respostas urgentes. O bairro Alto Esperança está localizado na zona alta da cidade de Lobito. Neste bairro, falta de tudo um pouco. Entre os vários problemas, a escassez de água potável e energia elétrica saltam à vista. É um bairro que falta tudo. Temos mais promessas do que a realidade. Não temos luz, não temos água. Para teres um bocadinho de conduto, tem que andar mais de 1 quilômetro. Nós aqui a água, bebemos água podre, nós não consideramos como água potável, porque a água vem com cisterna. Passa semanas e semanas no tanque, mas somos obrigados a consumir. É mais água, luz, escola e o hospital. Isso que nós mesmo queremos. Senão estamos mesmo na escuridão, a bandidagem está intensamente, você não anda à vontade. Só você saímos do caposto até aqui, de noite, com suas bagagens, se encontra sempre com os marginais, te tiram tudo que você está a levar. Sim, uma banheira estamos a comprar, aqui se ponhamos assim aí em cima, no antes do Lolo, compramos uma banheira a 150 kwanza. 2 bacias é 250 kwanza. Outro problema tem a ver com a educação, sendo que esta é a única escola existente neste bairro emergente do município de Lobito. Os alunos, para estudar, temos que matricular nas escolas do Alto Esperança, Lixeira e Boa Vista Baixa. E pagamos mensalmente, trimestralmente, 1.000 kwanzas para crianças da pré até a 4ª classe. E essas crianças estudam nessas condições, conforme a senhora jornalista está a ver. A escola está má. Sim, está má. Precisamos mesmo que o Estado mesmo veja bem esse lado, que mande os homens para reabilitar essa escola, para construir uma escola nova. Não vale a pena, senhora. Jamais que está mesmo mal. Não tem carteira, não tem quadro de condições, não tem tudo. Aqui não tem, precisamos mesmo de ajuda. Vale lembrar que o administrador municipal, quando da sua tomada de posse, deu mostras que está disposto a resolver os problemas básicos que o município enfrenta. O que o Lobito pode esperar da minha pessoa é trabalho, dedicação, empenho e muita proximidade na relação do dia a dia com os munícipes. Temos ideia dos problemas, é óbvio que não temos uma varinha mágica, mas temos, sobretudo, força, determinação, empenho, amor pela terra, amor pelas pessoas e muita vontade de fazer com as pessoas, muita vontade de trabalhar com as pessoas para ir melhorando de forma gradual, paulatina, as condições de vida das pessoas, de acordo com os recursos que forem sendo disponibilizados para o desempenho da nossa ação. Carências de energia elétrica, água potável e escola no bairro Alto Esperança, no município de Lobito.
Mais de 1 milhão de bilhetes de identidade foram emitidos no país e no estrangeiro no primeiro semestre deste ano. A informação consta do comunicado final da 5ª reunião ordinária da Comissão de Política Social do Conselho de Ministros, que analisou também o decreto presidencial que estabelece o regime jurídico do Estatuto do Subsistema de Educação de Adultos, entre outras questões. Reunida esta terça-feira em Luanda, durante a 5ª reunião ordinária, a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros aprovou o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico do Estatuto do Subsistema de Educação para Adultos. A ideia é promover a inclusão social e educativa de jovens adultos a partir dos 15 anos de idade. Um dos pontos focais deste projeto de decreto presidencial é garantir o acesso à educação e a recuperação do atraso escolar por meio de métodos intensivos. Durante a reunião, procedeu-se também à primeira apreciação do projeto de decreto presidencial que aprova a Política Nacional do Livro Escolar em Angola. O propósito é assegurar a preservação do livro escolar enquanto património histórico-cultural essencial para a preparação integral dos alunos. Ainda hoje foram também apreciados os relatórios de balanço das atividades desenvolvidas pelos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos, Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, no setor da Justiça e dos Direitos Humanos, no âmbito dos indicadores de registros e atribuição do bilhete de identidade. Constatou-se que durante os 6 primeiros meses do ano foram, por exemplo, concretizados a nível nacional cerca de 234.340 registros de nascimento. Lá fora, foi possível concretizar um total de 2.516 registros de nascimento. Relativamente ao setor das obras públicas, durante o primeiro semestre de 2024, foram realizadas ações nos domínios da construção, reabilitação e manutenção de infraestruturas rodoviárias que permitirão a melhoria da mobilidade das populações que se encontram nas zonas de produção agrícola para os locais de comercialização e centros de consumo. De acordo ainda com o comunicado de imprensa, depois da reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, foram construídas na província do Kwanza Sul um total de 360 casas sociais, 1.500 habitações sociais em Cabiri e outras 1.500 no Ngolome, ambas localidades do município do Icolibengo, na província de Luanda. Foram também construídas 2.920 habitações sociais na província de Cabinda. As más condições de escolas públicas, a deficiente formação dos professores são apontadas como as causas da má qualidade do ensino no país. A declaração foi feita pelo secretário de Estado para a Educação Pré-Escolar e Ensino Primário de Angola, Pacheco Francisco, durante o 12º Conselho Consultivo da Federação Africana de Autoridades Reguladoras do Ensino. O secretário de Estado para a Educação Pré-Escolar e Ensino Primário apontou que a má qualidade do ensino em Angola se deve às condições das escolas públicas e à fraca preparação dos professores. Olhando para aquilo que é a taxa de natalidade do nosso país, há excesso de alunos em salas de aulas. Ali não há aprendizagem. Então temos feito o possível para que, de facto, houvesse ou haja maior construção de escolas para resolver este problema de excesso de alunos. Nós temos turmas com um número elevado daquilo que é normal e então, se nós de facto tivermos mais escolas, aí sim estaremos em condições de podermos absorver aquelas que estarão em idade escolar e também aquelas que, na verdade, têm, encontram-se em turmas com excesso de alunos, porque nesse caso é difícil exigir-se a um determinado professor quando o número praticamente ultrapassa aquilo que é o normal. Durante o 12º Conselho Executivo da Federação Africana das Autoridades Reguladoras do Ensino, Pacheco Francisco expressou preocupação com a falta de comprometimento de alguns professores em garantir a qualidade da aprendizagem.
De qualquer das formas, acima de tudo, é o comprometimento que cada um de nós deve ter para com a escola, para com as crianças. E não fingirmos que trabalhamos e no final de tudo as crianças acabam praticamente por saindo, terminando um ano letivo sem aprender absolutamente nada. Esta é a nossa maior preocupação enquanto Ministério da Educação. O presidente da Federação destacou a necessidade de 40 milhões de professores no mundo, sendo 15 milhões apenas em África, além da preocupação com a adaptação à evolução tecnológica. Uma das grandes preocupações no que tange aqui foi apresentado o desafio tem que ver com a mobilidade dos professores para não simplesmente capacitarem-se, mas acima de tudo partilharem experiências. Portanto, enquanto nós nos preocupamos com a questão da quantidade, também nos preocupamos muito com a questão da qualidade dos nossos professores, e um dos grandes desafios tem que ver com a questão do uso das tecnologias de informação e de comunicação. Então, uma grande preocupação nossa é equipar os nossos professores para o bom uso desta tecnologia. Nós acreditamos no AFTRA, nós não acreditamos que a tecnologia vai substituir os nossos professores, mas acreditamos que os professores que bem dominam a tecnologia vão substituir aqueles que não dominam a tecnologia. Daí a necessidade de garantir que os nossos professores estejam em conformidade com o desenvolvimento tecnológico. O encontro contou com a presença de delegações de todos os Estados-membros, incluindo representantes da Namíbia, Gana, Zâmbia, África do Sul, Zimbábue, Serra Leoa, Nigéria e Angola. Mais uma curta pausa, já voltamos. Estamos de volta aí com o desporto. Os mandatários dos candidatos à presidência da Federação Angolana de Futebol fizeram chegar as listas oficiais para as eleições presidenciais na FAF. Arthur Almeida e Silva, Alves Simões e Norberto de Castro são os 3 candidatos à presidência da Federação Angolana de Futebol. Os 3 dirigentes que há muito estão no dirigismo do Rei Futebol apresentaram as suas listas nesta segunda-feira na sede da Federação Angolana de Futebol para as eleições que estão agendadas para o dia 30 de novembro. A questão é: quem será o próximo presidente? Arthur continuará no cadeirão máximo do órgão reitor de futebol ou não? A verdade mesmo é que estas questões apenas serão respondidas após as eleições. A Rede Girassol vai continuar a acompanhar o antes, durante e depois das eleições na FAF. O técnico adjunto do Petro de Luanda, Luís Garcia, garantiu nesta terça-feira em conferência de imprensa que os atletas estão com a mentalidade virada para o girabola, isto depois da queda na Liga dos Campeões Africanos de Futebol. A equipa do Petro de Luanda já trabalha com os olhos postos nas competições internas após a eliminação precoce na mais alta montra do futebol africano no passado fim de semana. Nesta quarta-feira, a turma de Ricardo Cheu começa o girabola diante do Desportivo da Huila. O técnico adjunto do Petro de Luanda, Luís Garcia, sublinhou que estão com as baterias formatadas para arrancar com vitória o campeonato nacional nesta quarta-feira. Estamos nesse processo de preparação estratégica do próprio jogo de amanhã. Temos mais um treino hoje, por isso a preparação segue. Há sempre aspectos a melhorar e também há sempre aspecto a eliminar, não é? Estou a falar de erros, a eliminar, e aquilo que fizemos bem, reforçar e melhorar. Por isso a preparação ela segue um processo normal, segue um processo lógico e de alternância também naquilo que é a busca do melhor sempre para a equipa. Por isso nós seguimos um processo normal de preparação e trabalhamos todos os setores, e eu penso que amanhã estaremos em ótimas condições para fazermos um bom jogo. Questionado sobre a figura do goleador mor das últimas temporadas no clube do Eixo Viário, Tiago Azulão, o timoneiro adjunto do Petro Atlético de Luanda, disse que a situação do Brazuca está sob controle da direção do seu clube. O Tiago Azulão é um ativo do Petro, faz parte da nossa equipa, faz parte do plantel, tem treinado e está conosco. É muito importante e muito presente, tem uma importância muito grande na equipa. Contamos com o Tiago Azulão, mas tem um processo administrativo
que decorre, não é, com relação a ele, e nós queremos que isso mais cedo ou mais tarde se resolva e que ele seja útil dentro do campo, e porque tem sido uma pessoa muito importante e muito presente para a equipa. Recordo que com a eliminação na Liga dos Clubes Campeões, ao Petro de Luanda restam 2 competições nacionais, nomeadamente o Girabola e a Taça de Angola, cujos títulos estão na sua galeria. O adversário desta segunda jornada é o Desportivo da Huila, que empatou na primeira jornada frente ao Bravos do Maqui. A equipa do Bravos do Maquis realizou o último treino para a visita ao São Salvador nesta quarta-feira para o acerto da segunda ronda do Girabola. A festa por banda da turma do leste do país, concretamente da província do Mochico, continua depois do feito único conseguido neste domingo na RDC. O Bravos do Maqui vai à província do Zaire nesta quarta-feira para ajustar contas do passado. E segundo o adjunto de Mário Soares, Almiro Lobo, as contas serão ajustadas se a equipa mantiver o foco dos resultados recentes. Praticamente temos 2 jogos em uma semana, ou seja, 3, digamos assim, incluindo o jogo das afrotaças, mas, no entanto, temos um plantel super equilibrado. Entra um, sai outro, a mentalidade é a mesma, né? Em qualquer campo onde a gente vai, temos o objetivo de ganhar, e esse é que vai ser o espírito. E vamos jogar na quarta-feira contra o São Salvador e esperamos que possamos ter um bom resultado lá, embora que sabemos das dificuldades que vamos encontrar lá. Já na época passada perdemos 1-0 e vamos lutar para que possamos inverter esse efeito. Almiro Lobo frisou igualmente que os seus atletas já mudaram de chip a olhar para as dificuldades que vão encontrar no Álvaro Buta. Ainda assim, só a vitória interessa ao Bravos do Maqui nesta segunda jornada. No Lupopó, e praticamente aquilo, acho que eram 12 ou 15 mil adeptos, né? Desde o início até o fim, a fazer aquele barulho que a gente já conhece, mas saímos de lá com uma vitória tranquila. A relva sintética também não vai, porque, aliás, já estamos quase há 2 semanas a trabalhar nela, então está tudo a posto para que possamos fazer um bom jogo. A equipa das Chanas do Leste, da Caqueia e do Mel Puro e Natural soma 1 ponto na presente edição do Girabola, fruto do empate diante da Escolinha Isaac de Benguela por 1 bola na primeira jornada do Girabola, Alegria do Povo. E faltam 2 dias para terminar a primeira edição do Rei do Cavango. A nossa equipa de reportagem continua a seguir a caravana que visita lugares inusitados do nosso país. Percorrer vários quilómetros de carro não é fácil. Nessa empreitada do raid, estamos a observar uma grande luta que apenas a vitória importa, a qual denominamos Guerreiros da Estrada. Para muitos, não está a ser fácil este percurso. Nós paramos agora aqui na Via do Calai, no Quando Cubango, para saber por parte de quem está no volante como é que está a encarar este processo todo. E ainda, alguns deixaram os apelos para o governo provincial para ver se muda então a estrada para melhorar o turismo nacional. Eu vou falar a verdade, está a exceder as expectativas, está a ser uma experiência maravilhosa. Eu sou operador turístico e nunca tinha vivenciado isto, então para mim tem sido excelente. Olha, está a ser um pouquinho difícil, mas eu gosto desse desafio porque está a ser fixe, né? É algo desconhecido, mas vamos. Óbvio que chegamos. Faz parte do passeio, a aventura é esta, portanto tem que ser assim. Não podemos fugir disto. Não está a ser fácil, né? Muita areia aqui, mas estamos a conseguir. Graças a Deus estamos a conseguir. É mais um desafio, porque é a primeira vez, né, ver aqui e estou a gostar. É uma empreitada muito difícil mesmo. O governo provincial tem que fazer alguma coisa para nós, os turistas, que é para facilitar a nossa caminhada nesse troço. Prontos, até como toda a missão tem que se cumprir com êxito e sucesso. Pronto, não está difícil, é próprio da estrada.
Isso é para mostrar que temos que melhorar nossas estradas. Se é turismo que queremos, então temos que melhorar os nossos acessos para ver se o turismo avança mesmo. Senão vamos continuar com essas dificuldades, viagem de 1 dia, 3 dias. Mas pronto, mas dá para andar, dá para andar. Muito difícil. Não está a ser fácil esse percurso. Estamos aqui agora a baixar a pressão dos pneus para ver se aguentamos essa batida. O turismo está bom, está a ser desafiador, mas apelamos ao governo que dá um jeitinho à estrada, melhor, porque tem muito atrativo esse raid que estamos a fazer. O percurso está apenas no meio. Faltam mais de 800 quilómetros para chegar ao bico de Angola. E assim encerramos o Girassol Jornal de terça-feira. Obrigada pela sua atenção. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.